Olá, gente! Tudo bem, meus amiguinhos? Estamos aqui mais uma vez para uma história bíblica. Estamos estudando uma série de milagres de Jesus que está escrito lá na Bíblia e hoje vamos estudar mais um lindo milagre. Vamos orar? Antes de entender a história de hoje, aprender as lições que essa história maravilhosa tem para nos contar, feche os seus olhos, junte as suas mãos e vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais da Tua Palavra. Nos ajude a colocar em prática todas as lições que vamos aprender hoje. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo, que possa chegar no coração, na mente, na vida de cada pessoa e elas possam entender que a palavra do Senhor é viva, que o Senhor é um Deus verdadeiro e real. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O nosso milagre de hoje aconteceu numa cidade pequena, um vilarejo chamada Betânia. Era o nome de uma cidade bem pequenininha, lá pelas bandas da Judéia. E era uma cidade em que viviam poucas famílias, mas algumas famílias eram muito especiais. Jesus andava por toda aquela parte, né? Fazendo o bem, curando, libertando, e de vez em quando Jesus ia nas sinagogas, não é? Isso que nós vimos nas outras histórias. A última história que a tia Silvia contou, o milagre, foi daquela mulher encurvada, não é? Há 18 anos que estava com aquela enfermidade. E Jesus foi lá na sinagoga e aquela mulher entrou lá, Jesus pediu para ela vir à frente, ela foi curada. Aquela mulher se endireitou, andou direitinho, como todas as outras pessoas, pôde olhar para frente. Foi um lindo milagre de Jesus. Mas se lembram também que lá tinha alguns fariseus, alguns religiosos que estavam ali para argumentar com Jesus, que Jesus estava curando no sábado, que sábado não era dia de trabalhar. Se lembram disso? E Jesus falou assim: poxa vida, qual de vocês que não trabalham, qual de vocês que não dá água, que não leva o rebanho de vocês para se alimentar, senão eles vão morrer de fome? Eu também não deveria curar essa mulher? E dali daquele dia em diante, em outras ocasiões, eles começaram a perseguir muito Jesus. A fama de Jesus começou a se espalhar pela Galileia, por Samaria, por toda a Judéia, pela região ali do Jordão, de Jerusalém. Eles começaram a ficar enciumados com Jesus, porque ninguém operava milagres. Jesus operava milagres. Jesus veio para ser o Salvador, não é? Nós já vimos essa história linda também. Ele veio para tirar as pessoas das práticas erradas, falar sobre o pecado, para as pessoas abandonarem os pecados. E ele veio pregar as boas novas de Deus. Ele era filho do Deus Altíssimo. Lembra um dos nomes que ele recebeu? Emanuel, era o próprio Deus conosco. Então Jesus veio para fazer a diferença na terra. Aonde ele passava, as pessoas o conheciam como alguém muito bom, alguém que operava milagres, alguém que falava com mansidão e alguém que mostrava uma vida diferente. Quem tem Jesus, encontra Jesus, muda de vida, não é verdade? Deixa de fazer muitas coisas erradas, deixa de adorar outras coisas que adoravam para adorar apenas o Deus verdadeiro, o Pai. Então, onde Jesus está, onde ele entra, tem transformação, não é? A tia Silvia sempre tem falado isso. Onde Jesus está, as coisas mudam. E lá na cidadezinha de Betânia, morava uma família de 3 irmãos. Morava Marta, Lázaro e Maria. Eles eram 3 irmãos, eles moravam em Betânia e eles eram muito queridos e também eram queridos de Jesus. Sempre que Jesus estava passando por ali perto de Betânia, Jesus dava uma passadinha lá na casa de Marta, de Maria, e ele e os seus discípulos eram muito bem recebidos por aquela família querida. Eles tratavam muito bem, quem sabe não almoçavam, serviam um lanchinho, não é? Para Jesus e os seus amigos. Então, eles estavam sempre por ali, sabe?
Eles iam a Betânia, quando Jesus passava ali por perto, Marta, Maria e Lázaro, eles tinham uma alegria muito grande ao receber Jesus em sua casa. Já pensaram que coisa boa, gente, receber Jesus na nossa casa? Aí eles ficavam muito contentes. Quando Lázaro, Marta e Maria sabiam que Jesus estava por ali, davam um jeito logo de convidar Jesus para irem à casa deles. Ai, que gostoso que devia ser, né? Sentado ouvindo aquelas histórias todas. E Maria, Marta e Lázaro acreditavam que Jesus era o Filho de Deus que tinha vindo para salvar todas as pessoas. E sempre que Jesus podia, Jesus estava ali. Mas Jesus andava por toda parte e a fama dele já ficou conhecida. Por onde Jesus passava, os milagres aconteciam. E aqueles religiosos, aqueles escribas, muitos fariseus já estavam ficando com inveja de Jesus. E por onde Jesus ia, ele pregava, ele libertava, ele curava os enfermos, ressuscitava, igual ressuscitou a filha de Jairo, lembra? Aquela menininha que tinha morrido. O cego foi curado, né? Lá em Jericó, o Bartimeu, e aquela mulher encurvada foi também liberta da sua enfermidade. Aquele homem paralítico que os amigos levaram foi curado. Quantas curas! E a Bíblia nem diz todas as curas, porque senão precisariam de muitos e muitos e muitos livros para se escrever todos os milagres que Jesus fez, né? Então, mas esses milagres estão aqui para que possamos entender o poder de Jesus. Ele veio como verdadeiro Filho de Deus, como o próprio Deus. E ele andava por aquela região. Ele agora estava lá pelas bandas da Judéia, lá para os lados do Rio Jordão. Rio Jordão, aquele rio que ele foi batizado, que João batizava, não é? Ele estava lá pregando as boas novas de salvação. E as pessoas de olho nele, alguns querendo pegar alguma coisa errada que ele falava para já prender. Os fariseus já estavam de olho em Jesus. Esse homem está ganhando muita popularidade, ele está ficando muito famoso entre as pessoas. Daqui a pouco ele vai ser maior do que os sacerdotes do templo de Jerusalém. Então essas pessoas não tinham a convicção de que Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus que tinha vindo ao mundo para salvar as pessoas. Então eles começaram a ficar enciumados, queriam já uma brecha, uma oportunidade para prender Jesus, para falar que ele não podia continuar fazendo aqueles milagres, mas Deus estava o tempo todo com o seu Filho. Deus estava ali o tempo todo. Mas muito bem, lá naquela casa havia muita alegria. Eles tinham Deus como o Pai eterno, como Deus verdadeiro. Maria, Marta e Lázaro serviam a Deus. Naturalmente que eles iam na sinagoga, aprendiam sobre as leis de Deus e adoravam a Deus. Certo dia, Lázaro ficou doente. Adoeceu e Marta e Maria começaram a ficar um pouco preocupadas. Lázaro começou a ficar meio desanimado, querendo dormir o tempo todo, querendo ficar deitado, e ele foi ficando muito doente, e ele ia para o quarto dele e não queria levantar, e Lázaro foi ficando desanimado. E ele foi lá para o quarto dele e queria ficar só no quarto. Não queria andar, não queria ver as pessoas. E Marta e Maria então ficaram preocupadas. O que vamos fazer com o nosso irmão? E começaram a chamar as pessoas para curar, os médicos, as pessoas que entendiam de remédios, e deram tudo para Lázaro. E Lázaro não melhorava. Lázaro foi ficando ruim, cada vez mais, e elas já tinham feito de tudo. Mas elas se lembraram de chamar uma pessoa que poderia curar Lázaro. Quem? Jesus, o amigo querido. A Bíblia diz lá no versículo 5 que Jesus amava a Lázaro, Marta e Maria. Jesus amava esses irmãos, ia na casa deles de vez em quando. Que coisa linda, não é? Ter amigos e amar os amigos e se importar com os amigos. E Maria e Marta se lembraram
olha, vamos chamar Jesus, ele não deve estar longe daqui. Ele sempre passa por aqui pela nossa casa. E então chamou um rapaz, um amigo, e falou assim: olha, nós queremos que você dê um recado a Jesus. Você vai falar assim: Jesus, aquele a quem o Senhor ama, está muito doente. E Marta e Maria precisam que o Senhor vá lá na casa deles visitar Lázaro, que é aquele que o Senhor ama, que está muito doente. E elas acreditaram nisso, elas confiaram nisso. E aquele rapaz foi então procurar Jesus. Por onde será que Jesus andava? Jesus estava lá pelas bandas, quem sabe até de Jerusalém, lá perto da Judéia, e foi aquele rapaz procurar, E aquele rapaz procurou e foi perguntando e encontraram as pessoas que sabiam onde Jesus estava. E então aquele rapaz chegou perto de Jesus, lá pelas bandas do Jordão, da Judéia, próximo de lá, não muito longe de Betânia, mas aquele rapaz chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu vim aqui porque Marta e Maria me pediram para falar que está muito doente aquele a quem o Senhor ama. O irmão delas, Lázaro, está muito doente e elas pedem para que o Senhor vá lá na casa delas. E Jesus ouviu aquilo. E Jesus ainda não assim, naquela mesma hora, naquele mesmo dia, foi para Betânia, porque ele estava ali naquele local pregando as boas novas de salvação. Então ele não deixou tudo de repente e foi. Já era de propósito que Jesus não tinha ido na casa de Marta e Maria para ver como Lázaro estava. Jesus sabe o tempo certo de todas as coisas. Às vezes achamos que ele não sabe, não é? Às vezes achamos que ele está demorando. Marta e Maria deviam estar pensando: mas Jesus está demorando. Já passou um dia que o rapaz foi e ele não veio. Já passaram 2 dias que o rapaz foi e ele não veio. E a Bíblia diz assim, que Jesus, depois de 2 dias que aquele rapaz tinha ido avisar que Lázaro estava doente, Jesus falou para os discípulos dele assim: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Nosso amigo Lázaro adormeceu, falou para os discípulos, mas eu vou lá para despertá-lo, para acordá-lo. Aí os discípulos falaram: Jesus, mas lá na Judéia há pouco tempo estavam querendo procurar o Senhor para prender, até apedrejar, já queriam apedrejar o Senhor pelos milagres que o Senhor vem operando. Mas Jesus falou assim: Lázaro morreu. E eu preciso, e nós vamos agora para Betânia, porque já se passaram 2 dias e eu me alegro muito porque vocês não estavam lá naqueles dias que Lázaro morreu. Como Jesus sabia que Lázaro tinha morrido? Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece a nossa mente, o que nós pensamos. Antes mesmo da gente falar, ele já sabe o que vai no nosso coração. Ele já sabia que Lázaro tinha morrido e ele falou para os discípulos dele: para o bem de vocês, eu estou contente porque vocês não estavam lá. Porque vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só, o que é que será que ia acontecer? E então, aí quando eles se encaminharam para lá, Jesus e todas as pessoas, quando eles foram chegando, tinha uma multidão. E Jesus foi com aquelas pessoas. E tinha uma multidão. Olha a multidão. Uma multidão lá perto da casa deles. Por que eles estavam lá? Porque eles foram abraçar Marta e Maria, porque tinham perdido o seu irmão. E quando Jesus chegou lá e viu a tristeza daquelas pessoas, Jesus também se entristeceu, porque a Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E agora Lázaro estava morto. Aquelas irmãs estavam sozinhas. Já imaginaram que tristeza? Mas Jesus foi chegando. E quando Jesus foi chegando perto e viu aquela multidão, Marta saiu para se encontrar com Jesus. Jesus, Marta chegou pertinho de Jesus e falou assim: se o Senhor tivesse aqui,
o meu irmão não teria morrido. Ai, Jesus ficou, Marta, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta falou, eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor. Lá quando nós formos para o céu e morar com o Pai, depois nós vamos ressuscitar, nós vamos ter vida eterna lá no céu. Jesus falou assim, Marta, isso tudo que está acontecendo é para que Deus seja glorificado, o meu Pai, para que as pessoas entendam que eu sou enviado de Deus. Muitas pessoas ainda não acreditam nisso. Esta doença, esta morte não ficará assim. O seu irmão vai ressuscitar. E Marta, depois que ouviu aquilo lá, foi chamar quem? Maria. Maria, Maria, Jesus te chama. Maria. Aí Maria foi com Marta encontrar com Jesus, as duas. Jesus, nosso amigo Jesus, querido Jesus, o nosso irmão Lázaro morreu. Ai, mas Jesus ficou triste. E a Bíblia diz, lá no versículo, lá na frente, que Jesus chorou, no versículo 35. Jesus chorou, porque Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. A Bíblia diz que Jesus amava essa família. E então, eles acreditaram que tudo aquilo que estava acontecendo. E quando Jesus falou para Marta, isso é para que Deus seja glorificado, para que Deus seja reconhecido, para que todas as pessoas acreditem. E algumas pessoas começaram a falar, ora, olha como Jesus amava, ele está até chorando, mas se ele estivesse aqui, esse homem não teria morrido. E Jesus, naquela hora que ele conversou com Marta, ele falou esse versículo, um dos mais belos da palavra de Deus. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Já imaginaram? Ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Está lá em João 11, depois você lê 25 e 26. Jesus disse ali, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida. E ele falou, aquele que morre, se crer em Jesus, viverá. E aquele que vive, Jesus está falando para todos aqueles que estavam vivos. Isso é para mim e para você. Nós estamos vivos. Aquele que vive e crê em Jesus não morrerá. Então, você que está ouvindo aí a tia Silvia, se morreu alguém, se você está triste, se você se separou de alguém, às vezes você perdeu alguém querido agora nessa pandemia, confia em Deus. É muito importante que você saiba que há uma vida eterna. Entregue a sua vida para Jesus, porque você pode ter certeza de um dia estar lá no céu com Ele. Fale o mais que você puder para as pessoas que Jesus é a vida, como Ele falou para Marta e Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morre, que crê em mim, viverá. Não ficará morto. E aquele que vive, vocês todos que estão vivos e que acreditam, não terão uma vida, não morrerão apenas, ficarão mortos, mas terão uma vida eterna. E então Jesus falou, onde colocaram Lázaro? E Jesus falou assim, vamos até lá. E toda aquela multidão, e Marta e Maria, nós vamos virar a cena agora, tá bom? Vamos fazer uma outra cena aqui agora. A gente vai levantar e vai virar a cena. Ó, a tia vai virar a cena. Aqui está uma gruta, aonde colocaram Lázaro. A Bíblia diz que eles colocaram Lázaro numa gruta e colocaram uma pedra fechando a gruta. E antigamente, quando as pessoas morriam, eles enfaixavam todas as pessoas com panos, colocavam um lenço grande na cabeça e colocavam aquele corpo dentro lá daquele local, daquela gruta, e a pedra fechava. E então Jesus foi chegando ali. Jesus foi chegando lá perto daquela gruta, junto com Marta, Maria e toda aquela multidão de todas as pessoas que tinham ido visitar Marta e Maria, abraçar as irmãs que estavam tristes porque tinham perdido o seu irmão. E Jesus estava lá
junto delas. E então Jesus falou assim: antes de qualquer coisa, ele estendeu as mãos para os céus e falou: Pai, muito obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Aliás, todas as coisas que eu peço, o Senhor me ouve. E agora, neste local aqui, que o Senhor seja glorificado. Muito obrigado. Jesus agradeceu a Deus, porque Deus já tinha ouvido aquilo que Jesus estava pensando. Lázaro morreu, todos tristes, as pessoas comentando, se Jesus estivesse ali ele não teria morrido, mas Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus agradeceu ao Pai, porque ele sempre o ouve, e na mesma hora ele chamou algumas pessoas e falou: tirem a pedra, e aquelas pessoas foram lá, pegaram aquela pedra e tiraram aquela pedra. Tirem. E Jesus, na mesma hora, falou assim: Lázaro, venha para fora. Uma vez só. Lázaro, venha para fora. E na mesma hora, Lázaro se levantou, todo enfaixado, e Lázaro veio para fora. Gente, Marta e Maria estavam ali, do lado de Jesus, vendo o irmão. E Jesus falou: tirem a faixa dele, tirem a faixa. Lázaro veio andando. Já imaginaram Lázaro sair andando todo enfaixado? Que dificuldade. Mas Lázaro estava vivo, gente. Lázaro estava vivo. Jesus chamou e Lázaro, e eles começaram então a tirar, a ajudar a Lázaro a tirar aquele pano todo que estava em volta dele, e todo aquele pano, e eles enrolaram. Era costume deles, quando a pessoa morria, enrolar todos assim no pano. E Lázaro estava vivo, gente, que emoção. E o lenço da cabeça, e Lázaro estava vivo, e as irmãs abraçaram o irmão novamente. Olha que alegria. Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que morra, quem crer em Jesus viverá. Não fiquem tristes quando alguém morre, porque um dia você pode se encontrar com essa pessoa lá no céu. É muito importante nós recebermos Jesus, porque um dia temos a promessa da vida eterna, não morrerá eternamente. Então, com essa lição de hoje, nós aprendemos que Lázaro, ele ressuscitou, ele estava morto há 4 dias. A Marta falou: Jesus, mas já deve estar cheirando mal. Lázaro saiu de dentro daquele túmulo vivo, abraçou as irmãs e Jesus, e todos ali viram aquele milagre que Jesus operou. Mais um milagre maravilhoso. Que coisa linda. Você crê em Jesus? Você crê? Jesus perguntou a Marta: Marta, você crê? Marta falou: eu creio, Jesus, que o Senhor é o Cristo que devia vir, o Cristo que Deus ia mandar. Hoje nós precisamos crer. Você mesmo que é uma criança que está ouvindo Tia Silvia, precisa abrir o seu coração e falar: Jesus, venha morar no meu coração. Um dia eu quero ter uma vida eterna lá no céu com o Senhor. E Jesus vai te dar uma vida eterna. Ore pelas pessoas que ainda não têm Jesus para que possam aceitar Jesus. Vamos orar agora? Vamos agradecer a Deus por esse milagre, porque Jesus ressuscitou Lázaro e a alegria pôde voltar na casa de Marta e Maria. Que alegria! Onde Jesus vem, onde Jesus entra, tem transformação e tem alegria. Feche os seus olhinhos aí. Senhor Deus, que coisa linda esse milagre. Nós nos emocionamos quando vimos que a mão do Senhor está sobre todos aqueles que acreditam no Senhor. Marta e Maria mandaram buscar o Senhor para salvar o seu irmão. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus para ser o nosso Salvador. Muito obrigado porque Jesus é a vida, é a ressurreição, e quem crer nele nunca morrerá. Obrigado por esta história linda, que possamos colocar em prática na nossa vida e saber que o Senhor nos dá uma vida eterna. Te agradecemos por isso. Amém. Olha que história maravilhosa, não é?
espalhe para os outros, compartilhe com outras pessoas que você conhece, que Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, viverá. E mesmo aqueles que vivem aqui, que crerem em Jesus, nunca morrerá eternamente. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, os seus amigos, para que acreditem em Jesus. Um abraço bem gostoso, um beijo da tia Silvia, até uma próxima história da Bíblia.